A diferença entre o motion que a gente faz e o motion que, por exemplo, os streamings fazem, está nos detalhes. Mas quais detalhes, afinal? Será que é só o movimento mais fluido? Será que é uma questão de resolução? Ou tem alguma coisa escondida aí que ninguém tá prestando atenção? Bom, eu tô falando da parte visual. Tem alguma coisa nessas animações profissionais que fazem elas parecerem mais orgânicas, mais realistas. Eu tenho a impressão de que muitas animações que eu fazia antigamente tinham cara de ser muito plásticas, sabe? Muito digitais. Só que quando você percebe o que diferencia as minhas animações dessas animações profissionais, cara, você nunca mais consegue desver. E a resposta? Textura. Por que textura, afinal, Matheus? Porque tudo na vida real tem textura. Em cada superfície que você encostar a mão, você vai sentir uma coisa diferente. Nada no mundo é 100% liso. Então por que os seus motions têm que ser 100% lisos? Quando a gente começa a prestar atenção nos detalhes das grandes animações, percebemos que elas têm uma certa aspereza. É como se tivesse uma terceira dimensão. Tudo parece mais palpável para o nosso olhar, porque aquilo parece mais como as coisas se comportam no mundo real. E eu vejo os profissionais usando texturas de formas muito inteligentes e praticamente imperceptíveis. Mas como eu disse, depois que você vê, não tem como desver. Por exemplo, partículas como poeira, fumaça, podem adicionar uma camada extra de movimento para sua animação, sem você precisar gastar mais tempo em keyframes. Transformar suas layers digitais em superfícies como papel, concreto, metal, madeira, ajuda a imitar o que a gente vê na vida real. Também traz essa visão orgânica pro vídeo. E até texturas de luzes, grão, ruído, podem ajudar, por exemplo, a criar uma vibe mais vintage. Percebe como faz diferença? Mas peraí, não é simplesmente jogar a textura por cima, diminuir a opacidade e acabou. Tem o jeito certo e o jeito errado de usar as texturas. E é aqui que a maioria das pessoas erra. E eu vou te mostrar como aplicar isso do zero no After Effects. Mas se você tá buscando elementos de motion mais prontos, eu tenho uma recomendação pra te fazer. A Motion Array tem uma biblioteca gigante de motion design pra gente usar nos nossos vídeos. São títulos, lower thirds, transições, VFX e até mesmo texturas animadas pra você aplicar nas suas composições e vídeos que você tá editando. É tudo feito pra você arrastar e soltar no seu programa de edição favorito, mesmo que você não use o pacote Adobe. Mas não é só template que tem lá dentro não, tá? Também tem um monte de LUTs pra você transformar a cor de seus vídeos, músicas, efeitos sonoros, vídeos stock e muito mais. Isso economiza muito tempo e deixa o nosso processo de criação muito mais otimizado. Vale a pena conhecer o Motion Array e testar, porque os recursos são de altíssima qualidade. E tem uma oportunidade especial para você que tá vendo esse vídeo aqui no link da descrição. Clica lá e vai conhecer se você quer acelerar a tua edição, beleza? Mas agora vamos temperar o nosso motion design usando texturas. Se liga nessa animação simples que eu fiz aqui no meu After Effects. Ela definitivamente não tem nada demais e é uma animação composta por 3 cores: o verde, o preto e o branco. Eu diria que é uma animação até sem graça, né? Mas com o nosso temperinho secreto, ela pode ficar com esse visual completamente distinto. O que é preciso fazer? Primeiro, você precisa de texturas de qualidade. Nesse caso, eu tô falando de texturas estáticas. E eu gosto muito de usar esse site aqui, o Texture Labs, para encontrar essas texturas. Aqui do lado esquerdo, a gente tem um monte de categorias diferentes de texturas. E no fundo do meu Motion, eu gosto de colocar a textura de papel. Eu peguei, por exemplo, essa textura aqui, que você pode baixar 100% de graça, tá vendo? É só clicar aqui em cima e escolher um tamanho grande para você baixar. E quando você traz aqui pro After Effects, perceba que ela é uma textura azul, né? Eu vou colocar ela aqui por cima do meu fundo e sim, eu vou deixar ela bem grande aqui na minha imagem porque eu quero que seja perceptível todos esses detalhes da aspereza do papel. O que muita gente faz, como eu disse, é vir aqui e diminuir a opacidade, mas não é essa a ideia. A gente vai trabalhar com uma mudança de modo de mesclagem, que tá aqui em Mode. Eu vou trocar de normal para Overlay, mas perceba que é um dos modos de mesclagem mais úteis para quando a gente está trabalhando com textura. Porém, o segredo está em alterar a luminosidade dessa textura para que o contraste fique diferente e os detalhes ainda mais aparentes. Para isso eu coloco aqui um efeito de correção de cor, que é o efeito de curvas, e puxo um pouco as sombras aqui da nossa imagem para baixo. Perceba que a gente está agora até, aproximando um pouquinho mais da cor original do nosso fundo, certo? Olha aí, uma breve mudança nas curvas, já temos um fundo muito mais interessante
para nossa animação. Mas além das curvas, é importante você colocar um pouquinho de movimento aqui, aplicando um efeito que é o efeito de ruído. Vem em Noise and Grain, escolhe a opção Noise, desliga o Use Color Noise para a gente manter esse ruído preto e branco e coloca um valor de 3 a 5%. Aqui no YouTube você não vai enxergar muita diferença, mas se você fizer isso no seu After Effects, você vai conseguir perceber, tá bom? Se eu aumentar demais aqui para você enxergar, ó, fica em excesso, beleza? Mas uma coisa entre 3 a 5% é suficiente. Se você quiser que apareça mais, coloque 10%, que já fica bem legal também. Ok, o nosso fundo já tá bem melhor. Mas e o nosso texto? O texto eu gosto de fazer uma brincadeira diferente. Eu encontrei essa textura de pedra muito legal lá no Texture Labs, tá vendo? Eu gostei que ela tem esse desenho muito claro aqui, né? E o desenho vai fazer muita diferença aqui na nossa animação. Eu vou colocar aqui essa minha textura acima da camada do texto. Aqui, dessa vez, eu vou diminuir um pouquinho a escala, não muito, tá? Mas um pouquinho só. E eu vou fazer a textura respeitar o texto, trocando aqui o meu Track Matte de No Matte para a camada do texto, certo? E também vou conectar aqui a minha camada ao texto. Afinal de contas, o texto aqui está em movimento e eu quero que a minha textura se movimente junto. Percebe? É isso aqui que eu quero que ele faça. Se eu não tivesse feito esse último passo, a textura ia ficar parada e não é esse o meu objetivo. Então, vamos conectar. Como meu texto é escuro, eu vou trocar o modo de mistura de normal para multiply. E agora, quando eu pegar a minha camada de texto, eu posso tirar aqui dessa cor preta para algo mais próximo ali do cinza. E perceba que conforme eu vou alterando a cor, olha lá, sem mexer em opacidade, a gente consegue revelar mais ou menos da nossa textura. Isso daqui é muito legal quando você está trabalhando com camadas pretas. Então eu vou deixar o meu texto mais próximo do cinza, aqui desse jeito, ó, que ainda dá pra gente ver um pouquinho da textura. Olha que diferença que isso faz. Mas o segredo para essa textura aqui está no seguinte. Vou pegar o meu texto, vou vir aqui no meu controle de efeitos e aplicar um efeito que está em distorcer, que se chama Displacement Map. Em português, é algo como mapa de deslocamento. Aqui nesse primeiro parâmetro eu vou escolher a minha camada da textura e vou trocar aqui o Red e o Green para Luminous. O que eu tô fazendo é, nós vamos usar a camada da textura para distorcer o meu texto. Olha como ele já ficou super diferente. Se eu aumentar esse valor aqui, perceba que o texto vai se desintegrando, respeitando ali a luminância da nossa textura. Só que eu não posso colocar um valor muito grande, porque senão o texto fica todo distorcido. Eu vou colocar um valor bem pequeno, tipo 0,5 em cada um deles aqui. Perceba como ele já dá uma leve alterada no nosso texto. Olha a diferença. Vou dar bastante zoom aqui para você enxergar. Olha como o texto estava retinho antes e como ele começa a ficar distorcido depois. Isso é bem legal. Você pode colocar entre 0,5 e 2, tá? No máximo. 2 já começa a ficar bastante intenso. Talvez 0,8 aqui seja o caminho. Agora, o nosso texto não é simplesmente um texto genérico. A gente adicionou mais uma propriedade nele, que é a textura. E por fim, nesse meu elemento, essa barrinha branca que tem aqui atrás, né, que ela vem crescendo assim, né? O que eu vou fazer? Eu escolhi uma outra textura de pedra que eu gostei muito do desenho dela, perceba? E aqui eu vou colocar ela sobre a minha Shape Layer. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz no texto. Troco aqui para respeitar o Track Matte do meu Shape Layer. Só que essa daqui eu não vou conectar ao meu Shape Layer, não. Eu vou deixar ela do jeito que tá, para que a barrinha vá revelando o desenho. Só que perceba que agora ela ficou muito escura, né? Vamos trocar o modo de mesclagem de normal para Hard Light. Sempre que você tiver um elemento claro, é legal de usar o Hard Light em vez do Overlay também, tá? O Overlay poderia ficar legal, mas o Hard Light fica com contraste melhor. E aí, pra gente alterar o visual dessa textura, a gente vai adicionar um efeito aqui de Levels. Põe aqui o Color Correction, Levels ou níveis, e aqui a gente ajusta o nível de luminosidade dessa textura. Você pode ir brincando com os parâmetros até encontrar o nível de contraste que você deseja. Olha como o visual vai ficando completamente diferente conforme a gente altera o nível de preto e branco aqui nesse nosso desenho, tá vendo? Olha aí, com esses ajustes eu consigo remover tudo que é branco da nossa textura, ou então eu posso deixar isso mais visível ainda, que é o meu objetivo, né? Afinal de contas, a barrinha original era 100% branca. E olha aí, eu não sei vocês, mas eu gostei bastante desse desenho que ficou aqui agora nessa nossa barrinha branca. Olha que diferença enorme que isso deu, né? Ah, e claro, adicione também ruído nessas texturas. Você pode até copiar o ruído que você aplicou lá na sua textura de papel,
e coloca nas outras imagens de textura que você tem aqui, porque a gente precisa desse movimento, tá? Não se esqueça de ajustar a quantidade de ruído, porque isso vai fazer muita diferença no visual final. Quando o objeto é escuro, você pode colocar um ruído maior ali, porque ele é pouco perceptível, beleza? Eu troquei um pouquinho a posição da textura só porque esse D tava parecendo um B, né? Quando tava com essa parte preta assim, ó. Então eu ajustei aqui para ficar melhor a leitura. E uma coisa que eu gosto de fazer é aplicar uma textura de câmera. Como assim, Matheus, textura de câmera? É basicamente um desfoque. Eu adiciono aqui uma nova camada sólida, preta, com um efeito de rampa de degradê, Gradient Ramp, que tá aqui em Generate Gradient Ramp, e faço um desenho mais ou menos assim, ó. Coloco essa parte preta aqui do lado esquerdo e a parte branca do lado direito. Bem desse jeito aqui assim, ó. Com essa parte bem acinzentada. Eu desligo essa camada e adiciono uma nova camada de ajuste por cima de todo mundo aqui, onde eu vou aplicar o efeito Camera Lens Blur, que tá aqui em Blur and Sharpen. Vou escolher aqui em Blur Map, ou mapa de desfoque, essa camada preta que eu adicionei lá por cima. Então, camada 1. E vou trocar aqui de Source para efeitos e máscaras. Agora, conforme a gente vai aumentando o desfoque, perceba o seguinte, ele tá desfocando tudo que tava mais cinza aqui nessa imagem do degradê, e o que tá em preto fica mais em foco. Vou até ajeitar isso daqui, ó, vou deixar esse preto mais pra cá assim, ó. E olha lá, conforme a gente vai modificando a posição, olha como o texto aqui vai ficando um pouquinho mais desfocado. Isso também cria mais uma percepção diferente no nosso vídeo. Depois eu aplico um Posterize Time para 12 frames, pra gente ter aquela imagem um pouco mais travadinha, como se fosse um stop motion. E tá aí a diferença visual que isso trouxe pra nossa imagem. Olha só como saímos de um motion simples para algo muito mais sofisticado e orgânico dentro da nossa imagem, certo? Ah, e uma coisa importantíssima, tá rolando promoção de aniversário da Brainstorm Academy na nossa plataforma. Todos os nossos cursos estão com desconto e a assinatura anual também. Escolhe como você quer começar a estudar audiovisual e vem com a gente. Eu tenho certeza que tem um curso perfeito para você lá na nossa escola, fechou? Agora é com você. Como que você vai usar as texturas na tua próxima animação? Me conta aí nos comentários, eu quero muito saber. Use as texturas de forma criativa nos seus próximos vídeos e marca a gente quando você postar, eu quero muito ver os resultados de vocês. Meu nome é Matheus Ferreira, espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!